galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Eu sou a professora Carolina Molina e eu tô aqui para conversar um pouquinho mais com vocês, né, sobre texto publicitário que a gente já começou a trabalhar na aula passada, tá bom? Mas antes da gente começar, tem aquele recadinho de sempre. Não esquece, vai lá no teu Classroom assim que terminar e já garante a tua presença, fazendo aquelas duas atividadezinhas que eu deixei para você, tá bom? Agora, você não tem acesso? Não tem problema, faz o teu caderno, entrega no teu colégio e também assim você garante a presença. Vamos lá então? Vamos estudar mais um pouquinho? Então vamos. O que a gente vai ver na aula de hoje? Quais são os objetivos da aula? Nós vamos ler propagandas compreensivamente, nós vamos localizar informações explícitas, nós vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, nós vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão, nós também vamos inferir uma informação implícita em um texto. Nós vamos identificar os efeitos de ironia e de humor em textos variados e vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Vamos ver então? Vamos ver tudo que a gente vai aprender? Vamos lembrar um pouquinho da aula anterior? O que a gente viu na aula anterior? A gente viu um pouquinho sobre as especificidades do texto publicitário. Primeira coisa, que eles usam frases curtas, objetivas e concisas, tá? O texto publicitário usa uma linguagem verbal e não verbal e que estabelece relação de interdependência na produção do sentido, quer dizer, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, elas são importantíssimas para você compreender, tá? As estratégias persuasivas, usa verbo no imperativo, separe o lixo, guarde isso, faça aquilo, né? Usa cores, as letras vibrantes, uma letra maior, outra pequenininha, tudo uma escolha, né? Uso de operadores argumentativos também, de modalizadores e até de logotipo, tá? As imagens também produzem interpretação na leitura. As expressões valorativas, a tendência ao coloquialismo, né? A linguagem do dia a dia, mais próxima de quem vai ler. E a condução do leitor à ação da compra, que é isso que eles querem no final, que a gente, né, mude de ideia, que a gente compre o que eles estão mostrando pra gente. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? Lembra também do esquema comunicacional do Jacobson, que nós vimos na aula passada, das funções da linguagem? Função emotiva, quando o foco é quem fala. Função conativa, o foco é com quem eu estou falando. Função referencial tem a ver com o contexto, tem a ver com, né, o referente, com aquilo que se ensina. A função poética, né, ela tem a ver então com a mensagem em si, com a maneira de usar as palavras, com as rimas, com o jeito de escrever o texto. A função fática, o canal que está usando para passar essa mensagem é no telefone, tá? É no computador, é por e-mail. E a função metalinguística, que é o código, tá? O código a ser usado, no nosso caso a língua portuguesa, o trabalho com esse código. Vamos ver se a gente lembra de tudo? Vamos lá? Tem um quiz já de cara para você. De acordo com o que estudamos na aula anterior, qual é a função da linguagem, né, predominantes nos textos publicitários? Você lembra? Letra A, função emotiva, o foco é o emissor da mensagem. Letra B, função referencial, o foco é a própria mensagem. Letra C, função poética, o foco é a criatividade do artista. Ou letra D, função conativa, o foco está no receptor da mensagem. Pensa aí bem direitinho, eu dou um tempinho para você e a gente já volta.
Vamos lá então, vamos ver o que você respondeu. Essa estava fácil, né? Você lembra da aula passada, né? Então é a função conativa, o foco está no receptor da mensagem, tá? Então a gente já viu que na maioria das vezes nas propagandas a gente usa a função conativa. Vamos lá? Olha essa propaganda 1 aqui, né? Existe beleza fora da caixa, né? Interessante. Reparem na imagem, várias mulheres, uma diferente da outra, né? Não aquele estereótipo tudo igualzinho, não, todas são diferentes, idades, né? Agora, olha a segunda. Propaganda 2. Eu escolho meu cabelo Rastafari. Propaganda 3. Eu escolho meu cabelo naturalmente longo e branco. Vamos ver? Tem um exercício para você. Qual é a função da linguagem usada nos enunciados das propagandas 2 e 3? Eu escolho o cabelo Rastafari. Eu escolho o meu cabelo naturalmente longo e branco. Letra A. É a função emotiva, o foco é o emissor da mensagem. Letra B, a função referencial, o foco é o assunto da mensagem. Letra C, a função conativa, o foco está no receptor da mensagem. Ou a função fática, que o foco é o canal para enviar a mensagem. Pensa bem direitinho, essa tá fácil, a gente já volta para comparar nossa resposta. Daí, você respondeu? Vamos ver como é que foi? Lembra que a gente falou que na maioria das vezes na propaganda a gente usa a função conativa, que o foco é o receptor. Mas nesses dois enunciados a gente vê que a função é qual? Emotiva. Repare, eu escolho o cabelo Rastafari, tá?
Eu escolho meu cabelo naturalmente longo e branco. Função, então, emotiva. O emissor da mensagem é o mais importante nesse caso. Tem aqui uma questão que eu já vou dar a resposta, mas eu quero que você preste atenção. A função da linguagem usada no enunciado da propaganda 1, existe beleza fora da caixa? Qual que é? É uma função referencial, né? O foco é o assunto da mensagem. Repare que está mais preocupado com o assunto. Existe beleza fora da caixa. Não está nem, né? Está falando do assunto, do que eles vão falar, o que eles vão trabalhar nessa propaganda. Tá certo? Então, nem a conativa, que eu disse que na maioria das vezes eles usam, porque eles estão te dando ordens, querem que você compre alguma coisa. Nem a emotiva, porque ela diz eu quero isso, eu quero aquilo. Não, aqui eu tenho a referencial. Existe beleza fora da caixa. É a mensagem que é o foco aqui. Vamos lá? Olha essa propaganda 4, tá? Como é muito pequenininho aqui para vocês lerem, talvez você esteja assistindo no celular. Olha aqui do ladinho, eu já coloquei os enunciados para você. Cuidar da água é preservar a vida. Evitando o desperdício de água, você ajuda a preservar o planeta. Olha a propaganda 5. O feriado é prolongado, mas o banho não precisa ser. Use a água com inteligência. Você é 70% água. Desperdiçar água é jogar a vida pelo ralo. Estou lendo só os enunciados principais. Propaganda 7, consciência líquida, ação solidificada. Tá? Vou ler aqui a gotinha só porque é interessante. 97% do nosso planeta é água. 3% dessa quantia é doce. 0,01% serve para o consumo humano. Então, né, a gente sabe que é alguma coisa que as propagandas 4, 5, 6 e 7, elas são diferentes. São 4 propagandas diferentes, certo? Mas, apesar disso, elas têm um tema em comum. Eu quero que você diga para mim, essa tá fácil. Que tema é esse?
Vamos ver então como é que é esse daí? Qual é o tema em comum das 4 propagandas? As 4 estão falando do mesmo tema e, na verdade, a gente tem ouvido falar bastante dele, né? Que é o tema e a importância de economizar a água para preservar a vida, tá bom? Então, a gente tem ouvido bastante falar sobre isso e as 4 propagandas estão trabalhando com esse assunto, de maneiras diferentes. Olha o exercício 3 que eu tenho para você. Repare nos enunciados principais das propagandas. Cuidar da água é preservar a vida. O feriado é prolongado, mas o banho não precisa ser. Desperdiçar água é jogar a vida pelo ralo. Consciência líquida, ação solidificada. Qual a função da linguagem usada nesses enunciados? Pensa aí bem direitinho, escreve, anota, explica direitinho para mim e a gente já volta para comparar as nossas respostas. Respondeu para mim? Vamos ver qual é a função da linguagem usada nesses enunciados? Vamos ver. A função usada foi a referencial, todos eles. O foco é o assunto da mensagem. O assunto, cuidar da água, de preservar a vida, de aqui, ó, cuidar da água ali, tomar um banho mais curto, não desperdiçar água, consciência líquida, quer dizer, todos eles, o assunto da mensagem é o que é mais importante, por isso foi usada a função referencial. Olha o exercício 4. Repare nos enunciados secundários das propagandas 4, 5 e 6, tá? Tem o enunciado principal e às vezes tem um com letrinhas menores ali, o enunciado secundário. Olha só. Evitando o desperdício de água, você ajuda a preservar o planeta. Use a água com inteligência.
Participe da Semana Mundial da Água. Agora, nesses enunciados aqui, qual é a função da linguagem que prevalece? Explica para mim e a gente já volta. Vamos lá então, vamos ver o que você respondeu. Qual foi a função da linguagem agora que foi usada nos enunciados secundários das propagandas 4, 5 e 6? Vamos ver? Olha só, repare nesses elementos. Evitando o desperdício de água, você ajuda a preservar o planeta. Use a água com inteligência. Participe da Semana Mundial da Água. Repare, na maioria das propagandas aqui foi usada a função conativa. Por quê? Com foco no receptor. O foco no receptor é que foi mais usado em todos esses enunciados aqui. Ele quer alcançar alguém, então ele coloca aquela frase principal, aquela frase de efeito principal e depois coloca um recadinho para quem está vendo a propaganda, tá bom? Vamos lá? Olha a propaganda 8. Se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. Rolex. Interessante, né? Vamos ver o que a gente aprende com essa propaganda aqui? Releia. Se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. Esse é o enunciado de uma propaganda de uma marca de relógios, certo? Propositalmente, na propaganda, foi usada a palavra pulso em lugar da palavra punho. Levante hipóteses. Por que o uso dessa palavra? Por que será que ele usou essa palavra aí, né? A palavra pulso no lugar de punho? Por que isso? Pensa aí direitinho, imagina por quê e responde para mim, a gente já volta.
Respondeu? Vamos ver por que será que ele cometeu um engano? O que será que aconteceu aí? Eu falei para você levantar uma hipótese. Vamos pensar nas hipóteses, nas possíveis respostas, tá bom? Então, porque o punho é uma região do braço que fica próximo da mão, é onde a gente coloca o relógio, certo? O pulso é normalmente referente ao batimento cardíaco que gera a pulsação arterial. Usou-se a palavra pulso intencionalmente para dizer que se alguém não percebe a sua pulsação, é porque está morto, tá? Se não percebem o seu punho, o lugar onde fica o relógio, por não estar com o relógio lá da marca da propaganda, é porque você está morto, entendeu? Então eles usam a proximidade dessas duas palavras e dos locais aqui para dizer, bom, se você não está usando esse relógio é porque você está morto, tá bom? Vamos lá então, vamos para o próximo? Olha aqui, já vamos para a propaganda 9. Preciso que você respeite o meu espaço. Tá vendo? Ciclista legal, olha a imagem, né? Vamos lá, vamos ver uma atividade, um exercício? Mais uma vez, a função conativa é usada na linguagem da propaganda, né? Preciso que você respeite o meu espaço, certo? Responda, qual é a importância da linguagem não verbal, né? A imagem ali, para o entendimento da propaganda. É importante? Ou a gente poderia tirar ali sem mudança de sentido? Como que é isso? Você consegue explicar isso para mim? Explica aí, eu dou um tempinho para você.
Respondeu para mim? Quero ver tua resposta. Olha só. Qual é a importância da linguagem não verbal para o entendimento da propaganda? Talvez esteja pensando, mas não tem importância nenhuma, a gente podia tirar, acho que não vai, né? Todo mundo vai entender. Será? Vamos ver? Bom, a linguagem não verbal e a linguagem verbal, elas constituem juntas o sentido do texto. Não tem como você tirar uma. Se você tirasse a imagem e ficasse só preciso que você respeite o meu espaço, podia ser sobre qualquer outro assunto, certo? Ao visualizar a bicicleta já na relação com o carro ali, já se pode inferir que a propaganda esteja relacionada ao trânsito e ao espaço do ciclista. Então, tanto a imagem quanto o texto verbal, né, o enunciado, eles completam o sentido da propaganda. Não tem como você tirar um e colocar o outro. Não, os dois é que fazem esse sentido. Beleza? O que a gente aprendeu na aula de hoje? Então, na verdade, a gente retomou alguns conceitos que a gente já tinha visto na aula anterior, como eu disse para vocês, função da linguagem, tá? Sempre tem, muito no Enem, muito nos vestibulares, tá? Se você colocar lá, coloca a função da linguagem no Enem, pesquisa no Google para você ver quantas questões que vão aparecer sobre esse assunto, é muito importante, tá? O material gráfico também é muito importante para vocês, então fiquem de olho nisso, não percam esses conteúdos, tá? Nós lemos então propagandas compreensivamente, localizamos as informações explícitas, né? Interpretamos o texto com auxílio do material gráfico, lembra? Os dois têm que estar juntos, a linguagem verbal e a não verbal. Nós inferimos o sentido de uma palavra, de uma expressão, nós inferimos uma informação implícita em um texto, lembra? Levante hipóteses? Pois é. Identificamos efeitos de ironia e de humor. Tá? Como é que ali, né, tá brincando com as palavras e tal, a tirada deles. Reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Ou seja, vimos bastante coisa hoje, coisas importantíssimas para você. Terminou nossa aula, corre lá, responde ali aos 2 exercícios que eu deixei para você no Classroom. Se você não tem acesso, de novo eu te digo, faz no caderno e leva no teu colégio, que tá tudo bem, tá? O importante é que você esteja aqui com a gente estudando. Espero ter te ajudado bastante, mas se você ainda tiver com dúvidas, as dúvidas são boas, porque faz a gente estudar um pouquinho mais, tá bom? Um beijo para você e a gente se vê na próxima aula.